sou Glaucia Rosane, pesquisadora e fundadora da Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche, aqui na cidade Patrimônio da Humanidade, São Luís, Maranhão. E nós queremos falar um pouco a respeito dessa cidade e da nossa história, e principalmente aqui a Casa de Cultura se propõe. Esse é um momento muito especial para a história como ciência no Brasil, e os historiadores estão denominando esse novo rumo do conhecimento historiográfico de nova história. E a história do Brasil, ela foi contada a partir do Brasil colônia. E agora os olhos dos historiadores se voltam para as origens do Brasil. E é exatamente aqui que entra a nossa pesquisa. O brasileiro pré-histórico, quem ele é, o que ele fez, qual é a sua história. Exatamente, ele é o Tupinambá. O que os fez escapar do anonimato foi exatamente a força da sua língua. Aqui a Casa de Cultura se propõe tanto a falar sobre não somente o Tupinambá, quanto a língua tupi. E essa era a língua oficial do Brasil antes podemos chamar de descobrimento do Brasil pelos colonizadores, era a língua oficial da nação brasileira. É o povo mais antigo que temos conhecimento em terras brasileiras e suas principais características têm similaridades, isso é muito importante, tem similaridade com povos da antiguidade oriental. Então nós estamos falando de um povo milenar, exatamente, nesse momento singular para a nova história em que estamos recontando, ressignificando, desconstruindo as inverdades ou até as exclusões para contar, construir uma narrativa mais aproximada possível da verdade que a Casa de Cultura se propõe. Mas para os historiadores, a história dos Tupinambá ainda é um paradigma a ser quebrado porque confronta a ideologia da antiga narrativa histórica perpassada por 500 anos no Brasil. Esse povo tupi, ele tem um grande diferencial que os evidencia, e isso é um pouco chocante, mas ele se parece com os semitas. Os tupi, eles eram extremamente diferenciados e, além de estar na costa brasileira, eles tinham um diferencial religioso. Eles eram monoteístas, assim como os verdadeiros descendentes de Shem ou Sem. O Departamento de Pesquisa Histórica e Arqueológica da Casa de Cultura está construindo a nova história da antiguidade brasileira a partir dos descobrimentos da cultura tupi, que é de fato de onde os brasileiros, em sua maioria, descendem. Então eu confesso que essa pesquisa a respeito dos proto-brasileiros ou os brasileiros pré-históricos deve durar uma vida inteira, mas nós prosseguiríamos para outras pesquisas, que é exatamente tirar das trevas o período sefaradita do Brasil, em especial aqui no Nordeste. Esse é o nosso segundo alvo de pesquisa. Então essas são as nossas causas da nova história que pretendemos deixar como legado dentro da Casa de Cultura, como ponto de partida ou até um ponto de contato, que graças a Deus tem sido um tema muito apreciado pelos novos historiadores brasileiros. Na verdade, isso vai nos ajudar a desvendar a nossa identidade nacional, que por tanto tempo foi descartada ou extraída do nosso conhecimento. Se somos descendentes ou não de Shem ou Sem, não importa. O que importa é que o nosso DNA é monoteísta. Esse lema é mais que histórico, ele é intrínseco. E se descendemos do Tupi, sim, descendemos do Tupi. No período colonial, nós descendemos dos europeus protestantes e judeus sefaraditas? Sim, nós descendemos deles. Não somos um povo judaico-cristão somente pela religião que nos foi ensinada, mas pela sanguinidade. Essa é a nossa herança espiritual. Monoteístas, com resistência ao romanismo católico. E essa descoberta histórica é uma das maiores descobertas e um dos maiores avanços da história brasileira. Estamos quebrando maldições de nomenclaturas, símbolos, signos, significados. Estamos caminhando para uma nova história, como por exemplo, decifrando a etimologia do nome Maranhão.
evidenciando os protagonistas dessa história, que é exatamente o povo nativo brasileiro. Enfim, são muitas as descobertas históricas e através do guiamento da Casa de Cultura, diariamente, nós temos uma agenda cultural mensalmente também, muito afetiva, que trabalha com projetos culturais para consolidar a história da nossa alma, do nosso espírito, que foi por tanto tempo escondida do povo brasileiro. E nós cantamos a história do Brasil para memorizar o conteúdo e defender os neo-brasileiros denominados os Marabá, que os brasileiros, infelizmente, têm muito pouco conhecimento. Então esses são basicamente os objetivos que a Casa de Cultura tem feito como pesquisa, e nós gostaríamos de convidar você para fazer parte dessa história e conhecer mais sobre a Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche. Siga-nos nas nossas redes sociais e eu quero agradecer por você ter nos assistido até aqui. Obrigada e até a próxima.